Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um pós-jogo do Conversa de Torcedor. Meus amigos, tem muita coisa para a gente falar aqui desse clássico que aconteceu no Maracanã, meus amigos e minhas amigas. O que aconteceu nesse jogo de ontem? Flamengo 4-1 contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está na 19ª colocação, amargando a penúltima colocação, e o Flamengo subindo para a quinta colocação com 16 pontos ganhos. Que nós vamos estar falando sobre isso de lados opostos. Meus amigos, o que aconteceu no primeiro tempo? O Vasco nem viu a cor da bola, né? E até por essas circunstâncias, o Flamengo aproveitando das jogadas erradas da equipe Cruz Maltina. E mas antes, para você que está acompanhando a gente, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente, se inscreva do nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais do nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real. Tá bom, pessoal? E também acompanhando de toda terça e quintas, às 18 horas, aqui no Conversa Torcedor Notícias, e além acompanhando sempre o nosso programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, acompanhando tudo para você ficar muito bem informado, muito bem informada, para você que está acompanhando a nossa programação, certo? Vamos lá. Falando sobre esse clássico no Maracanã, que aconteceu ontem no Maracanã, meus amigos, o que aconteceu? Meus amigos, o que aconteceu nesse jogo de ontem? Flamengo 4, Vasco da Gama 1. Um jogo que o Flamengo resolveu tudo na primeira etapa. E aí que aconteceu, de tudo que aconteceu nessa etapa inicial, que nós vamos estar falando também sobre esses motivos aí para a gente falar muito sobre esse jogo que aconteceu no Maracanã, e eu vou falar para vocês, hein? O Flamengo aproveitou muito bem dos erros de marcação, os erros de tomada de decisão da equipe do Vasco da Gama, porque eu posso dizer para você o seguinte, principalmente para a gente falar sobre esse momento, pelo resumo da partida aqui para a gente falar aqui, que vamos falar dos lances aqui também, dos lances que aconteceram na partida. Poucos dias atrás da classificação da Copa do Brasil, lógico, né, o Flamengo voltou a passar por um rival contra o Vasco da Gama, inclusive. E ontem no Maracanã, a equipe do Sampaoli goleou o time do Vasco por 4-1 e afundando aí cada vez mais o Vasco de Barbieri, né, na crise e na zona do rebaixamento. Lógico que não está fácil para o Vasco da Gama, que até porque o Flamengo construiu o resultado todo no primeiro tempo, tudo na primeira etapa, inclusive diante de um adversário desorganizado e fragilizado, porque o Flamengo, aproveitando as oportunidades que teve, o Vasco da Gama não aproveitou, com 3 zagueiros, inclusive, que até não sei o que aconteceu com o Barbieri, que até botando os 3 zagueiros de uma enrolada também, que até nenhum torcedor do Vasco entendeu. 3 zagueiros para propor a jogada, essa é uma preocupação, né? Uma preocupação que os vascaínos estão até se perguntando até agora. E no primeiro tempo, o Flamengo passeou 4-0 no primeiro tempo, com os gols do Eric Pulgar, Gerson e o Ayrton Lucas 2 vezes, que é o melhor jogador da partida, né? Na minha opinião, foi o melhor da partida, né? Fazendo os 2 gols. E o Vasco só teve forças para descontar com o Jair e cobrança de pênaltis. E aí
que aconteceu, né, nessa etapa final, que aí teve grande confusão, teve confusões aí lá em São Januário, né, torcedores invadiram, né, tentaram invadir São Januário, mas a PM chegou para intervir a situação ontem, depois do jogo, né, que isso é de caso policial, isso aí é outra história, isso aqui é caso de polícia, né, que torcedores que não podem, o que eu posso dizer para vocês, de, de de pichar, né, pichar muro, né, de depredar, né, o patrimônio, né, que a gente sabe muito bem por isso que o São Januário é um grande patrimônio do Vasco da Gama, e a torcida do Vasco, assim, tem todo o direito de ficar chateado, sabe, que tem todo o direito de ficar chateado pelo momento que o Vasco vive, certo, mas sem violência, porque a gente sabe que ainda, assim, por uma rivalidade, ninguém gosta de perder, sabe? Que a gente sabe muito bem que futebol é uma arte, é um show, sabe? Que as coisas que acontecem no futebol, a gente tem que entender isso, tem que entender, mas é difícil para o torcedor do Vasco saber o que é entender na história em que, principalmente com o Flamengo fazendo 4 gols, jogando bem, né, aproveitando as oportunidades que o Vasco desperdiçou. E também com as situações que o Vasco está vivendo com a SEB, nesse processo todo que está acontecendo. E aí, pelo menos, de uma forma que está acontecendo, eu acho que precisa ter mudanças. Precisa de mudanças urgentes no Vasco da Gama e que só vai ter o Campeonato Brasileiro pelo caminho. Então vai ter contra o Internacional na próxima rodada, né, no próximo final de semana. Então, certamente vai ser de total pressão, né? Mais uma vez, porque isso acaba representando aí de uma maneira que isso representa. Porque a equipe do Barbieri está 8 jogos sem vencer. Essa é a 4ª derrota seguida, né? Com o Barbieri, com 22 jogos que o Barbieri está no comando. 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, né? Isso aí é muito crítico para o Vasco da Gama. Já o Flamengo venceu o jogo, né? Depois que conseguiu uma vitória, dando uma volta por cima, né, diante do Fluminense, 2-0 no Maracanã. Mais uma vez o São Paulo conseguiu conseguiu resolver no jogo, né, que não teve Gabigol e nem o Léo Pereira por conta de lesões. E o Flamengo conseguiu o resultado de 4-1 no jogo, né, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso, porque o São Paulo, nos 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates, né, e os números dele aqui foram de 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Foram 29 gols pró e 15 gols contra. Então, temos aí essa vantagem, né, do Flamengo tentando se recuperar, né, depois de um tempo aí, né, de uma maneira que aconteceu aí das falhas da diretoria, né, e que o Flamengo precisa se remontar, né, novamente, tudo de novo, né? Que vai ter reforços chegando aí nesse mês de junho, e com certeza que nós vamos ver o que vai acontecer, certo? Vamos falar aqui, no primeiro tempo de jogo aqui, no primeiro tempo de partida, o primeiro tempo foi um passeio do Flamengo no Maracanã. Foi um passeio. O Vasco nem viu a cor da bola. Principalmente aí nos primeiros 10 minutos, que tivemos aí nas jogadas do time do Vasco, e que o time do Vasco teve um domínio de jogo, né? Teve um domínio de partida, né? Teve um domínio de partida no primeiro tempo com 3 zagueiros. Sabemos que é de uma situação também de um detalhe que teve os 3 zagueiros, os laterais, melhor dizendo, o Puma Rodrigues e o Lucas Piton tentando fazer, né, um consenso no ataque. E, por exemplo, no início do jogo, que o Puma Rodrigues, no primeiro minuto de jogo, foi lançado pelo Capasso na direita e tentou
um chapéu no Ayrton Lucas, mas foi desarmado pelo lateral do Flamengo na entrada da área, né, que teve a jogada de perigo sobre o gol do Matheus Cunha. E também outro detalhe também do lance do Pumita Rodrigues, de novo ele, né, na partida, cruzou, o Alex Teixeira cabeceou, a zaga, ou melhor dizendo, se antecipou a zaga e cabeceou pela linha de fundo. E aí o Vasco tentando fazer as jogadas perigosas, né? Tentando conseguir se impor na partida. Mas o time do Flamengo teve a reação imediata com o Matheus França, que arranca pelo meio, invadiu a área e cai ao ser pressionado pelo Galazzo e o Léo, né? O árbitro manda seguir, que o juiz não marcou, né? Não marcou pênalti, né? Invadiu a área e caiu, né? E a equipe do Vasco da Gama começou a ter umas jogadas de perigo, inclusive. Nas jogadas de perigo, a equipe do Vasco teve as chances, teve um ataque também aos 8 do time do Vasco, que pressiona a saída de bola do Flamengo nesses primeiros minutos e que se enrola. Matheus França mandou para a lateral, o time do Flamengo tentando entrar no jogo de uma maneira mais incisiva na partida, porque o Flamengo tentar conseguir entrar na partida, mas o Flamengo teve outra jogada que foi que teve aí no lance, que os jogadores pediram um pênalti no lance, que o Pedro tocou para o Matheus França na área, o jovem cruzou rasteiro para trás e a bola bateu na mão do jogador Galazzo. Os jogadores do Flamengo pediu o pênalti, mas o árbitro da partida, que é o Braulio da Silva Machado, não marcou e seguiu o jogo. E aí teve aí essa situação da equipe. E a equipe do Vasco da Gama teve a cobrança de escanteio levantada na área com o Pumita Rodrigues, mas o Pedro tirou de cabeça e afastou o perigo. E aí também teve o Vasco, né, tendo aí nas jogadas, nas laterais, os laterais mais avançados, e o time do Vasco chegando pelo alto, né? O Vasco chegando pelo alto, conduzindo pelas laterais avançados. O Vasco vem explorando bastante os lados, né, da equipe, né, os lados do campo no início do jogo, e agora foram duas chegadas seguidas. Entre eles aqui na primeira jogada, o Pulgar tirou pelo alto, e na sequência do lance, Pedro Raul cometeu a falta em cima do Davi Luiz. E aí, depois dos 10 minutos, depois o jogo foi todo rubro-negro. Foi todo rubro-negro, porque o Vasco da Gama se perdeu na partida. Porque o time do Flamengo teve aí o primeiro gol na partida aí, né, com o Pulgar, que o Pedro rouba, obedecendo, o Pedro rouba a bola do Orediano, né, que era lateral esquerda de defesa, obedecendo, teve aí na ponta esquerda de defesa, na jogada da equipe do Flamengo, na ponta esquerda de ataque, melhor dizendo aí, do Flamengo. Toca para o Arrascaeta e o uruguaio é derrubado pelo Galazzo, mas a bola subiu para o Pulgar, né? E que na entrada da grande área, que acerta um lindo chute de fora da área e colocando o Flamengo na frente. Isso foi aos 13 minutos da primeira etapa. E aí, 2 minutos depois, teve o segundo gol com o Gerson, né? O Wesley tocou para o Arrascaeta na entrada na direita, né? O uruguaio coloca na cabeça do Gerson, que ampliou para o Flamengo. E a equipe do Flamengo conseguindo aí uma boa vantagem no placar, né? E ampliando aí até o Vasco da Gama tentou ensaiar uma reaçãozinha, porque o detalhe esse aí, para a gente falar aqui, finalmente, desse gol do Pulgar, primeiramente, o Pulgar fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, né? A gente fala aqui, é o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, né? De jogos oficiais. Então, o detalhe é esse, é o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo em jogos oficiais pelo Flamengo. E o Gerson, né? O Gerson que tá aí no Flamengo, o Gerson, mais um gol dele, que esse mais um gol dele depois da volta
a equipe do Flamengo, inclusive. E aí o time do Vasco tentou algumas jogadas, com o Orediano que tentou invadir a área pelo meio, mas toca errado e a zaga corta, tira a zaga do Flamengo. E outro detalhe também do jogador Gerson, em que ele marcou o 10º gol dele, o 10º gol dele com a camisa do Flamengo, o 10º gol dele com a camisa da equipe rubro-negra, da equipe do time do Flamengo. E aí, o time do Vasco tentou aí uma reação, né? Tentou de uma reação, né? Com o lance do Pedro Raul, que bateu na trave, que a gente tem que falar aqui sobre isso também. Isso foi aí aos 29 minutos do primeiro tempo, no lance do Clayton Lucas perdeu a bola na intermediária, Pedro Raul invadiu na área, chutou na trave, Galaza tenta no rebote, mas é travado pelo Pulgar. Antes, o Flamengo teve 2 chances de tentativas para fazer o gol, né? Um aos 24 do lance do Ayrton Lucas, que roubou a bola no meio de campo, arrancou pela esquerda, mas a bola não passa, a bola e foi desarmado na intermediária, e outro foi com o Gerson, né? O Gerson arrancando pela esquerda, toca na área e o Pedro não alcança, né? Ou não alcançou, aí a Arrascaeta tentou chegar, mas o Léo Jardim saiu bem no gol e fica com a bola. Então, a equipe do Vasco da Gama tentando fazer de algumas jogadas aí para conseguir resolver, né, de momentos. E aí também, né, depois da resposta do Vasco, depois do momento do Vasco da Gama quase fez o gol que diminuiu a vantagem, a resposta veio com o Arrascaeta, né? O Pulgar cruzou, a zaga do Vasco afastou parcialmente e a bola sobra para o Arrascaeta, né? Que na entrada da área, o uruguaio ajeita e chuta forte e a bola explode no travessão. Balançou até agora esse lance do Arrascaeta, hein? Esse jogador Arrascaeta é brincadeira. Que a gente, sabendo por que tá, né? Porque o jogador não foi para a seleção, né? Logicamente não foi para a seleção da Uruguai para esses amistosos, né? E com certeza, né? Porque tendo aí voltando a se recuperar, tentando recuperar o seu bom futebol depois de um tempo parado por conta da lesão dele que aconteceu aí, mas esse é o momento do Arrascaeta mostrar o seu serviço, mostrar daquilo que está acontecendo. Então aí o momento que está havendo, mas esse é o momento do Arrascaeta. Também o time do Vasco da Gama teve mais posse de bola na partida, né, do primeiro tempo, que são 60% de posse de bola, né? Teve né, antes durante os 2-0, que tinha 60% de posse de bola na partida do primeiro tempo. E aí o time do Vasco da Gama procurando conseguir os espaços para conseguir fazer, né? Primeiramente, com o Galaza, que levanta na área, o Pulgar antecipa o lance, fica com a bola e é uma grande partida do chileno, o Pulgar, mais uma vez. Durante o jogo contra a equipe do time do Fluminense também fez uma grande partida, junto com o Thiago Maia. São 2 melhores jogadores, na minha humilde opinião, que são 2 jogadores até agora que são jogadores muito bons, que fizeram uma grande partida, né, na partida contra o Fluminense no jogo da volta. E também teve o Arrascaeta, que recebeu na entrada na área, mas é desarmado no lance. O Gerson ficou com a sobra, achou o Pedro na entrada na área, mas a zaga do Vasco chegou para fazer o corte, né? O lance aí, isso foi aos 34 minutos. E o time do Vasco da Gama, vou dizer para você o seguinte: o Vasco da Gama tem muitas deficiências, né? Tem muitas deficiências. Eu vou resumir aqui para vocês os lances para a gente ver aqui. Então, o detalhe que sobre esse motivo, que a gente tem que dizer isso, continuando aqui, aos 34 minutos, temos aí do lance 35, né, o lance do Pedro, que recebeu do Davi Luiz, né, que dá o passe para o Gerson, o camisa 20 tenta encobrir o Léo Jardim, mas a bola
sai pela linha de fundo, não deu para o Gerson, né? 35 minutos de jogo do primeiro tempo, aí depois o time do Flamengo seguiu, né? Seguiu aí os lances, o Vasco da Gama tentando algumas oportunidades, no lance do Jair, que avançou pelo meio, cai um pouco antes da entrada na área, na entrada na corrida, com o Pulgar, e o árbitro mandou o jogo seguir, né? O Braulio da Machado de Santa Catarina, da FIFA, né? No estado de Santa Catarina. Aí a equipe do time do lance aí, né? Principalmente aí que a gente tem que falar aqui, o time na equipe do time do Vasco da Gama tentou de uma jogada aí, mas também o Galaza fez falta dura em cima do Arrascaeta no meio de campo. O Flamengo pede cartão, mas o árbitro assinala apenas uma falta. Ainda não temos um cartão, né? No clássico, inclusive. E o gol do Flamengo saiu, o gol do lance aí do time do Flamengo, aos 41 minutos, a equipe do Flamengo fez o terceiro. Só que tivemos aí o Matheus França, que passa fácil por Mita, pelo Puma Rodrigues na área, rolou para o Ayrton Lucas, o lateral chuta de direita no cantinho, a bola ainda desvia no Pedro antes de entrar, né? A arbitragem dá o gol para o centroavante, mas para mim teve o gol do Ayrton Lucas, né? Que ele teve em direção ao gol, né? Que teve a direção do gol, né? Logicamente, em que a equipe do time do Flamengo teve aí o Ayrton Lucas, fez aí o gol da partida, o gol, né? Anotou o gol, né? O gol do Pedro, lógico, né? Que o Braulio da Machado anotou o gol do Pedro, já que o Ayrton Lucas, para mim, fez o gol por conta da direção da rede para a direção do gol. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi do Ayrton Lucas. Né? Essa é uma coisa de principalmente aí. Mas também teve o gol do Ayrton Lucas, sim, teve o Ayrton Lucas também, né? O Ayrton Lucas, que teve aí mais um aí o terceiro gol no clássico, né? Ainda na primeira etapa com o Ayrton Lucas, né? Logicamente, marcando o 8º gol com a camisa do Flamengo e o 6º, né? Em 2023. E aí teve mais um gol dele, né? Lógico, aos 46 minutos, em uma arrancada, né? Com o toque do Gerson, que lançou para o Ayrton Lucas. O Galaza tentou evitar na corrida, né? Que deu bicão, né? O Gerson deu bicão para frente, né? E o Ayrton Lucas apareceu em velocidade. O Galaza tentou tirar, não conseguiu e passou fácil, né? Driblando o Léo Jardim, fazendo o terceiro, homenageando o 4º gol do Flamengo pelo placar de 4-0. O jogo entre Flamengo e Vasco, 4-0, e que o Flamengo, para mim, resolveu esse tempo por conta de jogadas que o Flamengo conseguiu fazer e principalmente daquilo que o Vasco da Gama obteve. Né? Obteve que foi um retrato do Vasco da Gama nesse meio tempo. Né? Foi um retrato dos lados opostos. O Flamengo conseguindo o resultado que precisava, que principalmente conseguiu fazer de uma maneira que a equipe rubro-negra conseguisse um resultado positivo, e de outro lado, um retrato de um Vasco desorganizado, um Vasco apático no primeiro tempo, muito apático na primeira etapa, né? Assim, nos primeiros 10 minutos teve organização, mas de 10 minutos para cá, dos 35 minutos no primeiro tempo, foram apáticos, foram muito apáticos na primeira etapa por isso. Então, a equipe do Vasco perdendo a partida por 4-1, até também quase teve o 5º gol com o jogador Gerson, que chutou forte, cruzado, e obrigou o Léo Jardim a fazer boa defesa, né, aos 48 minutos na etapa inicial. E aí o time a equipe do time do Flamengo ganhando de 4-0, e muito bem por sinal, e também por um tabu que continua há 8 anos. O Vasco não vence o Flamengo no Maracanã e pelo Campeonato Nacional, né? Porque
Esse foi o 35º duelo entre as equipes no campeonato desde então. Então, as equipes aí, né, o Flamengo aplicou aí os 4-0, né, no período, né, o Flamengo aplicou aí os 4-0 contra a equipe do time do ABC, o Atlético Goianiense, o Madureira e também o Palestino em 2015, né? O Palestino que é pela Copa Sul-Americana, né? Até me lembrando aqui, contra o ABC, contra o Atlético Mineiro, contra o Madureira, o Atlético Goianiense, melhor dizendo, Madureira e o Palestino do Chile. Então, aplicando aí os 4-0, né? Então, desde 2015, né? A equipe do time do Flamengo, ou melhor, desde 2015 o Vasco não vence o Flamengo no Maracanã. Foi um jogo, a última vitória do Vasco foi no dia 27 de setembro de 2015, né? 2015, né? Com um gol do Nenê, o gol da virada do Vasco da Gama de 2-1. A equipe do Vasco virou a partida no Maracanã. E por sinal, o Nenê foi embora, né, do Vasco da Gama. Por sinal, o Nenê foi embora, né? Por os torcedores do Vasco, cadê o substituto do Nenê no meio de campo do Vasco? Não teve nenhum, né? O Orediano, o Carabarral tentaram substituir ele, mas tá difícil, hein? Tá complicado. E aí a equipe do Vasco da Gama, a equipe do time do Vasco da Gama, com a vitória assegurada da equipe do Flamengo, o Flamengo aparentemente pisou no freio no segundo tempo, né? Num jogo importante contra o Racing, né? Na quinta-feira, o time diminuiu o ritmo e viu o Vasco crescer, né? E aparentemente, com as substituições do Maurício Barbieri, que entraram aí o Orediano, saíram o Orediano e o Galazza para as entradas do Matheus Carvalho e Barros. A equipe do time do Flamengo teve a primeira chance, né? Com o lance de uma tabelinha entre o Pedro e o Wesley, mas a zaga do Vasco desarmou com o Miranda na área. E a equipe do time do Vasco teve aí, viu o Vasco crescer, aí o time do Flamengo viu o adversário crescer na partida e o Pedro Raul arriscou de fora da área, obrigando o Matheus Cunha a fazer grande defesa, né, de 2 tempos, e também em uma cobrança de falta pelo lado, pela direita, né, o Piton levanta na área, mas até o Alex Teixeira cabecear, e Alex Teixeira cabeceou com muito perigo, e a bola sai rente à trave, né? O time do Vasco tentando se recuperar na partida. E também teve uma cobrança de escanteio do Piton, mas o Wesley afastou o perigo de cabeça. E também aí com a chance, assim, provavelmente chegaria do Alex Teixeira aos 6, né? Porque a bola foi levantada, na área o Lucas Piton cabeceou para o meio e Matheus Carvalho, ou melhor, Matheus Cunha saiu muito bem para cortar o lance, né? A chance da equipe do Vasco da Gama aos 5. Então, só para a gente falar aqui, né, nesses clássicos aqui, porque tivemos aí, pessoal, das maiores goleadas, antes, né, continuar dando esses lances aqui para vocês, e que o jogo, né, que a gente sabe muito bem, né, tudo começou isso lá em 1923, no jogo aí entre Vasco e Flamengo, né? E a maior goleada da história do confronto pertence no Campeonato Estadual de 31, em abril de 31, no jogo entre Vasco e Flamengo, 7-0. E pelo lado do Flamengo, o placar mais elástico foi 6-2 em 1943, no Campeonato Estadual, no dia 3 de outubro, que tinha, né? Que tinha aí grandes jogadores na época, com grandes craques, né? Que tinha o Perazzo, Domingos da Guia, Pirilo, e entre outros aí. Você pode perceber disso. Mas principalmente aí que essa goleada, e aí a equipe do time do Vasco da Gama teve aí o Vasco da Gama tentar crescer no jogo com o Pedro Raul cobrando a falta,
né? Continuando aqui, né? Dos lances, né? Cobrando a falta com muito perigo na entrada da área, mas o Matheus Cunha faz uma linda defesa com a ponta dos dedos e mandou para escanteio, né? E aí a equipe do time do Vasco tem um pênalti aí, né? Do Gerson em cima do Jair, e aí teve aí. Antes do VAR, teve uma comida de escanteio com o Davi Luiz tirando, afastando o perigo, né? Aí teve o pênalti bem marcado, né? Isso é o quinto pênalti a favor do Vasco na temporada e o oitavo cometido, né, pelo Flamengo e o segundo de Gerson, né, que principalmente esteve aí. Então, a equipe do Vasco diminuiu a vantagem, né? O Jair deslocou o Matheus Cunha, diminuindo para a equipe do Vasco da Gama no clássico, aos 12 na segunda etapa, né? Tentando uma estrada longa. Esse foi o terceiro gol dele no campeonato, o terceiro gol dele no Vasco da Gama, com a camisa do Vasco da Gama, né? Terceiro gol dele com a camisa do Vasco em 19 partidas pela equipe do time Cruz Maltino. Então, a equipe do time do Vasco da Gama tentando diminuir a vantagem. Aí o time do Flamengo teve a substituição aí do Matheus França saindo para a entrada do Vitor Hugo, e aí o time do Vasco continuou na pressão aos 15 com o Piton cruzando na área, e o Pumita Rodrigues na segunda trave cabeceia por cima do gol aos 15. Outro detalhe, aos 17, com a Arrascaeta tabelando com o Pedro no ataque do Flamengo, né, recebendo na entrada na área, e rola para o Vitor Hugo, e o jovem arriscou de primeira, mas mandou por cima do gol. E aí, teve aqui, né, teve oportunidades, a equipe até teve outras chances, a maioria das jogadas aéreas, né, que inclusive teve aí, né, a gente está falando aqui sobre isso, mas não conseguiu assustar o goleiro, né? Não assustou o goleiro. Aí teve a substituição do Zé Gabriel, e o Barros sentiu uma lesão, né? Sentiu uma lesão e acabou sendo substituído. E aí o time do Vasco da Gama teve algumas pressões, né? Como exemplo aqui, o Puma Rodrigues avançou pela direita, cruzou para o Alex Teixeira. O Alex Santana é do Atlético Paranaense, eu ia confundir. É o Alex Teixeira do Vasco. Cruzou para o Alex Teixeira e o atacante tentou tirar de Matheus Cunha, mas cabeceia para fora, sem susto, para o goleiro do Flamengo, que é o Matheus Cunha do time rubro-negro, né? Que é aos 20 minutos. Ainda teve Piton cruzando rasteiro, mas errado. O Matheus Cunha ficou com a bola. Mais um lance sem susto para a equipe do time do Vasco. E ainda teve mais uma chance do Vasco que usou. E mais uma vez o Vasco usa o jogo aéreo, dessa vez com o Léo, né? Quem cruza para a área. Pedro Raul ganha pelo alto de Davi Luiz, mas cabeceia para fora, mais uma vez errado, né? Que eu já tinha falado sobre isso. Chances de bolas aéreas que não assustam o goleiro Matheus Cunha, né? E nos passes errados, no meio do segundo tempo, 60-48 para o Vasco. No total, né, nessas conclusões, no total, né, pelas contas aqui, passes errados no jogo, meus amigos, 60-48 de passes errados no momento. Olha só isso, que até mais de 100 passes errados durante o jogo. Mais de 100 passes errados durante o jogo, né, com essa combinação de números aqui. Então, meus amigos, esse é uma situação terrível aí, dos passes errados aí, que é uma coisa também que vou te contar. E o Vasco errando passes, né, do jogo. E aí a equipe do time do Vasco continuou no ataque, com o Matheus Cunha defendendo de um lance do Lucas Piton pela esquerda. Ele chegou à linha de fundo, cruzou para o Puma Rodrigues na área, e o uruguaio cabeceou fraco e o Matheus Cunha defendeu. Essa é mais uma chance que o time do Vasco perdeu. E aí o Flamengo, né, controlando o ritmo da partida até o final, né? O time do Flamengo controlou o jogo até o final, com troca de passes lá no ataque, né? Com os gritos de olé aos 30 minutos e até os 30
do segundo tempo, até a torcida gritando olé, né? Gritando olé, e a torcida do Vasco saindo do estádio mais cedo. E aí, teve aí mais uma chance do Vasco, com o Miranda cruzando, o Miranda cruzando na intermediária, o zagueiro achou o Pedro Raul, o atacante, no entanto, cabeceia mal pela linha de fundo, e aí teve a substituição da entrada do Peck no lugar do Alex Teixeira, que não jogou, né, inclusive no jogo de ontem, não jogou muito bem. E aí o Flamengo teve aí no ataque com o Arrascaeta, aos 33, que recebeu na área, tentou um chapéu no marcador, mas foi desarmado. Seria um gol aí muito bonito do jogador uruguaio. E aí teve a substituição para tentar poupar no jogo contra o Racing, né? O Felipe Luiz entrou na vaga do Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha para sair do jogador Arrascaeta, né? Que saiu muito aplaudido pelo torcedor. E aí a equipe do time do Flamengo foi o jogo com o Cebolinha na sua primeira jogada, né? O Cebolinha arrancou pela esquerda, tocou para o Gerson na área, e que o meia tentou um cruzamento, né? Mas o Capasso conseguiu tirar essa bola, e no lance seguinte, aos 37, foi aos 35, aos 37, em cobrança de falta pela direita, o Puma Rodrigues rolou para o Gabriel Peck, que entrou no segundo tempo, que cruzou muito mal para a linha de fundo, né? Pela linha de fundo, cruzou muito mal. E aí o Gerson, né, no lance seguinte, cruzou na entrada na área, e ninguém chegou, ninguém alcançou, né? A bola saiu pela linha de fundo. E aí o time do Flamengo fez mais uma substituição, com a entrada do Vidal para ser do Thiago Maia, né? Que a torcida do Flamengo tá pegando no pé do jogador, né? Lógico, né? Teve mais duas oportunidades a equipe do time do Vasco, com o Lucas Piton no chute de fora da área. Matheus Cunha defendeu com muita facilidade, e com 42 minutos, e aos 45 minutos, a equipe do time do Flamengo tentando conseguir fazer o quinto gol com o Vitor Hugo, lançou com o Pedro, lançou aí para o Pedro, né? Melhor dizendo, na área, mas o Pumita Rodrigues se antecipa e a bola sai pela linha de fundo, e foi aí o tiro de meta. 45 minutos, o time do Flamengo trocando passes, né, no final da partida, né, controlando as ações, tendo ritmo no final do jogo, né? Lógico, 4-0, ou melhor dizendo, 4-1, né? O Jair diminuiu no segundo tempo. E aí teve o Cebolinha que recebeu com muita liberdade na esquerda, avançou, né, até a entrada a entrada da área, melhor dizendo, e na conclusão chutou muito mal, e mandou por cima do gol, né? Mandou por cima do gol no final da partida. E aí teve aí o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues cruzou rasteiro, mas o Fabrício Bruno tirou, né, na hora do chutão, na base do chutão, né? E aí teve aí o encerramento da partida com a vitória do Flamengo, e merecida, né? Merecidamente, por conta do jogo que aconteceu, né? Que teve aí teve aí uma visita muito especial do jogador Vinícius Júnior ao Maracanã, no intervalo da partida entre Vasco e Flamengo. Lógico, o atacante foi ao gramado e recebeu as camisas das duas equipes, e o jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, foi homenageado no estádio, e agradeceu todo o apoio, né, depois dos casos, né, de atos preconceituosos contra o jogador na Espanha, né, que isso foi terrível, né? Isso choca muito, né? Isso é uma coisa entristecedora para todos que gostam do futebol, que também de gente que está acompanhando o futebol, a carreira do Vinícius Júnior, que é um dos jogadores dessa geração que pode buscar, que possa buscar esse hexacampeonato para o Brasil, né? É uma esperança de que possa conquistar esse título do hexacampeonato. E o Vinícius Júnior, né, que ele teve aí ofensas, que ouviu ofensas dos torcedores espanhóis, que até também que é uma coisa lamentável, né? Uma coisa lamentável, por isso que a gente repudia. E aí agradeceu todo esse carinho dos torcedores do Maracanã, e principalmente é um dos grandes jogadores
mais importantes da atualidade, no atual momento do futebol mundial e também do futebol do Brasil. E por parte da alegria do Flamengo de vencer o jogo pelo placar de 4-1 e pular para a quinta colocação, já o Vasco, né, perdeu a paciência ainda na primeira etapa, muitos gritos, né, de time sem vergonha. O principal foi o Maurício Babiani, muito pressionado, e aí, com protesto, né, da festa no início aos gritos de time sem vergonha, a frustração e o protesto da torcida do Vasco, que muitos torcedores deixaram o estádio depois dos 4-0 no primeiro tempo. Então, é uma situação complicada para a equipe do Vasco da Gama nessa competição. Está na 19ª colocação com 6 pontos ganhos. Vai enfrentar contra o Internacional na pressão, né? A equipe do time do Internacional também não está dos melhores momentos, né? Perdeu contra a equipe do América Mineiro nos pênaltis depois de ter vencido por 3-1, e aí essa situação da equipe do Internacional tá tendo aí de uma maneira terrível. Também o Flamengo vai encarar contra o Racing Clube na próxima semana, né? Nessa quinta-feira às 9 horas da noite, e também contra o Grêmio no Maracanã, né? Para tentar conseguir ganhar mais uma vitória e buscar, né? Tentando buscar aí, né, a caça ao Botafogo, né? O rival Botafogo, né? Pela liderança do Campeonato Nacional. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo e também o Vasco da Gama tentando se reerguer, né? Diante da crise que está acontecendo aí, que até de momentos assim que o torcedor não quer ver o time, né, em crise, né? Lógico que o Vasco da Gama precisa se reerguer, mas a diretoria tem que se mobilizar para tentar contratar jogadores, e principalmente o meio armador, que é o mais importante na equipe do Vasco da Gama e que certamente daquilo que está acontecendo. Então, não adianta você botar pontas e mais pontas e colocando a equipe volante, pontas, atacantes e zagueiros laterais. Tem que ter meia armador para conseguir fazer as jogadas, municiando os atacantes e coisa e tal. Não está conseguindo, tá aí. O jogo é a mesma coisa. Certo, pessoal? Então, esse momento da equipe do Flamengo é bom. São 8 jogos sem perder, né? Nesse período, a maior invencibilidade até o momento. E o Vasco da Gama está a 8 jogos sem vencer desde o jogo contra o Atlético Mineiro, na estreia do Campeonato Brasileiro nesse ano, 2-1 fora de casa. Então, tem que recuperar, porque senão aí a casa cai, né? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também ativando o sininho de notificações para você curtir e para você conferir as nossas participações em tempo real do nosso Conversa de Torcedor aqui no canal do YouTube, também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não perca, hein? Toda terça e quinta, 18 horas aqui no YouTube, o Conversa de Torcedor Notícias, com as principais notícias do seu clube do coração, e ainda acompanhando sempre, claro, acompanhando o nosso programa ao vivo às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela DAI 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet. Tá bom, pessoal? Tudo para você ficar muito bem informado na programação. Gente, muito obrigado a todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Clássico dos milhões, hein? Flamengo 4, Vasco da Gama 1, vitória rubro-negra do Maracanã, e até o próximo vídeo com vocês aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Tchau, tchau. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.